Então, pera aí, pessoal. Um dos motivos, um dos gatilhos aí, foram uma série de gatilhos, tá? Vocês sabem o que é gatilhos, né? É basicamente o quê? Para você, para uma bala, ela acertar um alvo, o que que ela precisa de ter? O gatilho. Então, o gatilho, ele é o pontapé inicial para algo. Pronto. Resumiu. Gatilho. Então, todas as vezes que falar gatilho, vocês vão lembrar que, pera aí. Gente, hoje tá muita. A dicção não tá acompanhando o raciocínio, porque aconteceu muita coisa, tá? Então, voltando. A legitimidade. O que que é legitimidade? É legítimo? É cabível? É certo isso? Isso tudo nós temos que agradecer ao iluminismo, porque foi através do iluminismo que o pessoal criou ranço ali do feudalismo, que criticava o absolutismo, que era o que? O rei ter o poder ali, né? De tudo e de todos, o rei, seu manda-chuva, seu representante divino na terra. O absolutismo criticava, o absolutismo falava, ei, peraí, você não tá com essa bola toda não, meu camarada, não funciona assim, porque o buraco é mais embaixo. Você não pode sair fazendo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Já que nós todos somos iguais perante a lei, já que o seu Deus fala que nós somos, né, todos filhos dele, por que você tem que ter mais privilégio que eu? E aí, então nós começamos esse processo aí, basicamente nesse gatilho aí. Vou falar muito gatilho, tá, gente? Voltando. Então essas leis, elas são legítimas? Essas leis que a Inglaterra, ela está propondo para nós, é legítima? São legítimas? Aí que nós vamos lá. Então tá, então seguindo aqui o cronograma, a Inglaterra, ela ficou pistola, né, por conta da festa do chá, enfim, tal. E ela colocou algumas leis aqui que eu tenho que falar aqui para vocês. A primeira é a lei do açúcar e outros materiais. E tarararararara. Resumo, ela pesou a mão nos impostos e tudo que era de algumas bases que a Inglaterra produzia, as 13 colônias eram obrigadas a consumir, entendeu? Não comercializando com outras pessoas. E eu vou chegar no chá, peraí, tá? O selo para ser considerado. Ah, então, peraí, professor. Tá. Então, sobre a questão do açúcar, beleza. Tá, tudo bem, vamos dar uma força pra Inglaterra. Ela guerreou, ela tá pobre e tal. Apesar, mas vamos dar uma força pra ela. Tá, vocês querem passar esse pano? Vamos passar esse pano pra Inglaterra então. Mas continuando. O selo. Tudo que você vai fazer hoje, você vendeu uma casa, cartório. Você vendeu um carro, Detran. Você vai vender de repente, algum negócio. Tem que passar nota fiscal, tem que fazer contrato, vai vender, entendeu? Então, tudo hoje em dia, pessoal, é formado por convênio, contratos e por aí. Entendeu? E dentro desses contratos, nós temos aí, tem que formalizar. E para você formalizar algo, você precisa de o quê? De um selo. E esse selo, ele não é barato. Só que naquela época era menos ainda e muito menos acessível. Então as pessoas falaram assim: pera aí, meu. Você já me cobrando, já que eu tenho que consumir tudo que é seu. A segunda lei, você ainda quer que tudo que eu vou fazer, eu preciso de ter um selo. Então todas as cartas enviadas, cartas comerciais, né? Tudo que fazia parte desse processo mercantilista. O que é o mercantilismo? Aí nós vemos aqui pro conceito. O mercantilismo é o conjunto de ideias econômicas que considera a prosperidade de uma nação ou o estado dependente do capital que possa ter. Então, pessoal, trocando em miúdos, aí foi o processo aí, né, o mercantilismo, ele foi considerado um processo de passagem do feudalismo para o capitalismo, né? E é caracterizado onde o Estado, ele intervém na economia. Então, o que que a Europa está fazendo aqui? A Europa, de certa forma ela tá, só que no caso a Inglaterra, o que que ela tá fazendo aqui? Ela tá pesando a mão nas 13 colônias. Ela tá forçando a barra e esse negócio uma hora não vai dar certo, já não tá dando certo. Então, ou seja, a lei do selo, para ser considerado válido todo e qualquer documento da época, precisava desse selo. Entendeu? Que era um selo, né, que eles faziam, tal, bonitinho, e precisava ter esse selo, né, enfim, da coroa, enfim, da Inglaterra, tá? Esse selo britânico. A lei do aquartelamento, que, enfim, não precisa de lembrar desse nome, porque, enfim, mas basicamente obrigava os colonos a receberem as tropas oficiais aí nas casas e fazendas dele. Beleza? Tranquilo? Até que essa daí é tranquila, assim, entre aspas, né? Mas cadê eles foram pegos aí, conspirando. Lembra das outras leis que a gente falou na aula passada? Conspirando, o estado de Massachusetts, porque aconteceu esse negócio de Boston aí, do chá cair todinho
as pessoas entrarem lá e jogarem tudo no, como que fala, no mar. A Inglaterra, ela ficou pistola, então já tinha esse estado lá, esse exército ali. Era proibido se juntar para poder fazer motim, né? E lembrando que qualquer pessoa que fosse pega cometendo crimes, eles iriam responder de acordo com as leis, não as leis locais. Porque você lembra que eu falei para vocês sobre a negligência salutar? Então, ou seja, o que que a Inglaterra ela fazia no processo de negligência? Ela deixava as pessoas, no caso os estados, cada um tinha suas leis. Uns eram mais, digamos assim, as leis eram mais parecidas, outras as leis elas já se divergiam em alguns pontos principais. Contudo, era ali, entendeu? Eram os três estados ali. Só que a Inglaterra ela começou a falar assim: peraí, esse trem não tá dando certo. Então o que vai acontecer? Se você fazer tal coisa, né, você ir contra mim, você vai ser julgado pelo meu estado e não pelo estado do seu. E aí as pessoas elas se revoltaram ainda mais. E as revoltas elas não param, tá? Polêmicas elas não param. Continuando. Então, antes era só pagar imposto, dever uma leve insatisfação ali, né? As coisas elas começaram a pesar. Porque as revoltas foram acontecendo, conflitos foram acontecendo, e a Inglaterra ela não parou de pesar a mão. Até que os britânicos, no caso, os ingleses, né? No caso, os britânicos, as pessoas que viviam na Inglaterra, elas tinham as 13 colônias como extensão. E as 13 colônias, né, elas, enfim, nós falamos que elas foram colonizadas aí por grande parte, né, de pessoas que eram refugiadas aí, né, os puritanos. Nós falamos isso na outra aula. E nós temos que entender que, peraí, nós também somos britânicos, de certa forma, ou não? Na hora de brigar, na hora de guerrear, na hora de fazer tudo a favor da Inglaterra, nós servimos, né? O famoso vem a nós, mas cadê o vosso reino? Tem alguma coisa aqui errada. O negócio não tá fluindo, né? Tá dando treta. Então quer dizer que a Inglaterra tá fazendo isso com a gente? E inclusive tem uma carta que eu vou ler para vocês mais à frente, tá? De de Thomas Paine, chamado Senso Comum, que ele critica as questões abordadas pela Inglaterra, tá? Ele faz uma carta aqui, gente, uma carta porreta, que chama o povo aqui até de alienado, indiretamente, uma vez que a pessoa era muito culta, a pessoa nem fala palavrão na carta, mas ele deixava tudo entendidíssimo, tá? Então nós já falamos da lei do chá, das leis intoleráveis, do massacre de Boston. Vocês lembram lá na aula anterior que eu falei para vocês sobre a questão de que tinha lá, no caso, o estado de Massachusetts, ele foi, né, enfim, colocado ali os militares, né, enfim, pertencentes à Inglaterra, as tropas, né, da Inglaterra, e de repente num processo ali de revolta ali, eles se reuniram e foram em frente a um quartel, né, é, falar lá, tipo assim, se manifestar. E aí as tropas se assustaram e mataram ali. Houve esse massacre onde 5 pessoas, né, partiram dessa para melhor. E com isso, houve muita revolta. Eu falei para vocês que essas polêmicas elas não param nunca. Por quê? Essas leis elas são legítimas. O que que esses britânicos, o que que esses colonos eles queriam? Gente, eles queriam participação política. Peraí, tá mudando as leis? Então eu quero um representante meu lá. Por quê? Se tiver só na panelinha da Inglaterra, né, do outro lado do oceano, como que eles vão saber minhas necessidades? Então eu preciso de que alguém que seja meu vizinho, meu primo, meu amigo, né, alguém que fale a minha língua, entre aspas, né, alguém que me entenda no meu dia a dia para poder me representar ali. Entendeu? Então não tem essa representatividade. Já que não tem essa representatividade, eles pegaram uma frase de John Locke, que nós falamos na aula anterior: quando o Estado ele é tirano, quando o Estado ele é tirano, o governo, enfim, cabe à sociedade, às pessoas, o quê? Enfrentarem aí e buscarem esse processo de revolução. Então quem diz isso, né, é John Locke, que foi uma das frases aí iluministas, liberalistas e que deram aí um grande gatilho no na nossa revolução. Então nós já falamos das leis incabíveis, do massacre de Boston, da formação de organizações das sociedades secretas, então as pessoas elas começaram a acontecer sociedades secretas. Entendeu? Já viram em filmes, o tanto que era. Eu vou falar legal, mas infelizmente é muito triste falar isso, que nós vamos falar num próximo vídeo, tá? É... Inclusive eu vou deixar esse próximo vídeo para próxima aula, porque eu já falei demais nesse.